contar histórias é o que faz a humanidade permanecer em evolução. Ao valorizarmos a história oral, afirmamos e reafirmamos aquilo que o historiador Eric Robesbal nos ensina. A memória é o tecido da identidade coletiva. Cada relato preservado é uma forma de permanecer vivo ao longo do tempo. E aqui, entre livros e histórias que ecoam pelo Abel, conseguimos pensar e reconstruir a ideia de que memória e futuro sempre caminham juntas. O mundo se transforma a partir de muitas forças propulsoras. Há mais de 300 anos, um homem ousou iniciar mudanças que moldariam a educação como a reconhecemos hoje. Suas ideias, seus valores, sua visão. São João Batista de La Salle não criou apenas escolas, criou uma forma de compreender e educar o ser humano. São João Batista de La Salle é um educador, é um santo e é um fundador. Ele deixou um legado que são os irmãos das escolas cristãs, conhecidos como irmãos lassalistas. Desde o início que ele começou as escolas, ele foi um que sempre procurou acolher as pessoas mais necessitadas, porque ele queria transformar a sociedade através das pessoas. La Salle queria levá-los à salvação. Então, levá-los à salvação significa colocar valores humanos, cristãos do Evangelho. Os irmãos lassalistas primeiro vieram da França, em março de 1908, que iniciou as primeiras escolas lassalistas no Brasil, uma em Canoas, outra em Porto Alegre, outra em Caxias do Sul. Os irmãos, por vários anos, permaneceram só no estado do Rio Grande do Sul, mas eles se deram conta que outros estados estavam precisando de educação. Em 1939, chegaram aqui no estado do Rio de Janeiro. Permaneceram lá na cidade do Rio de Janeiro com um orfanato e depois que lá terminaram a missão que eles vieram a realizar, eles buscaram outros espaços e eles encontraram Niterói sendo um espaço para a educação humana, cristã, de qualidade. Isso iniciaram as negociações lá por 1949, colocando a pedra fundamental, com muita dificuldade no início, que demorou até 1955 para começarem os primeiros alunos. Portanto, esse ano estamos celebrando 70 anos de fundação do colégio. Sabemos que toda escola marca a história de seus alunos, mas existem algumas que mudam ruas, influenciam bairros, ultrapassam gerações. Algumas se tornam parte da identidade de uma cidade inteira. No início, obviamente, era uma escola de periferia, pois onde nós nos localizamos aqui em Icaraí era fora praticamente do centro da cidade. Essa escola foi evoluindo, foi se aperfeiçoando com muita seriedade, com muita convicção que a educação lassalista transforma, toca corações e transforma vidas, e ela foi se tornando uma escola de referência. Podemos dizer até que Niterói e o Colégio La Salle Abel, eles se confundem no sentido de que um colaborou com o outro. Niterói acolheu a presença lassalista e a presença lassalista foi transformando a cidade, o entorno. Desde que eu me entendo por gente, o Abel já existia, esse prédio já estava aqui, marcando a nossa cidade. Eu tenho até um caso assim, bem particular para comentar. Meu pai participou de algumas gestões governamentais do estado do Rio. Ele lembrava, ele contava fatos ligados a essa situação que os irmãos, capitaneados por irmão Amadeu, receberam em doação do estado esse terreno. Então é interessante, quer dizer, antes até da gente saber que o Abel iria existir, isso aqui era um terreno pantanoso que foi doado pelo governo para se construir aqui a escola. Isso eu já ouço desde a minha primeira infância. Quer dizer, de fato, tem tudo a ver com quem nasceu e foi criado em Niterói como eu, né? Eu tenho 70 anos também. Nós, inclusive, recebemos um prêmio, né, de escola referência em Niterói. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu lembro que houve um movimento de um jornal de grande circulação, o jornal O Globo, na época, onde, por eleição, por voto popular,
a escola foi escolhida como a maior referência em educação do município de Niterói. Eu devo isso a um legado maravilhoso que os irmãos que passaram por aqui deixaram, mas, acima de tudo, a qualidade dos profissionais que trabalham na escola, né? Os professores, a equipe de apoio, que eles fazem a educação, eles fazem o colégio ser o que é. Então, assim, não adianta ter uma super infraestrutura se a gente não tem uma equipe de apoio, professores tão habilitados ou qualificados, né, para fazer isso acontecer. Então, eu denoto a eles esse sucesso. A história das pessoas e a história do mundo se entrelaça. Em 1964, a Igreja Católica deu início a um profundo movimento de atualização, o Concílio Vaticano II. A partir de 1968, as escolas católicas se tornaram mistas, e é por isso que as meninas passaram a tornar-se laçalistas. Nós, sabendo que o Abel, naquele ano, tinha começado a receber meninas, né, e as meninas vieram só no segundo grau, começou a primeira turma de moças já no segundo grau. Na época a gente chamava de clássico e de científico, né, os cursos de ensino médio. No primeiro ano que as meninas entraram, elas representavam 36% dos alunos. Aí nós fizemos a prova de ingresso, eu vim para o Abel e me senti muito acolhida, gostei muito também de ser aluna. A gente convidou um determinado grupo de meninas para perguntar a elas que uniforme vocês gostariam de sugerir para as meninas. Qual foi a sugestão delas? A gente gostaria de usar calça jeans e camisa branca. E aí abriu a possibilidade de calça jeans e camisa branca para todos os alunos da escola, como um processo absolutamente natural, e foi ótimo. Meninas e meninos, famílias inteiras unidas ao carisma de São João Batista de La Salle. Em Niterói, essa presença cresceu, se fortaleceu e se espalhou. Hoje, vemos laçalinhos andando em mercados, frequentando clubes, passeando em parques. O Abel abraçou a comunidade e a comunidade abraçou o Abel. E a identidade da escola se espalhou pela cidade inteira. Como a escola cresceu, a gente abriu essa ideia da chamada Dia de Casa Aberta, Open House. Um evento grande, onde a escola estava à disposição do público, para conhecer o Abel, né? Recebidos por alunos e vendo diferentes atividades funcionando. Então, sim, foi um momento bem bacana para quem não conhecia o Abel ter a oportunidade de conhecer. Transformações imateriais, ideias, sonhos, valores, tudo isso foi ganhando forma concreta, tornando-se patrimônio material. Niterói descobriu, através do Abel, que educar integralmente é viver a fé, o estudo e o esporte. Em uma experiência plena, famílias e estudantes passaram a frequentar as inúmeras atividades extracurriculares. A escola se tornou ainda mais viva, mais pulsante, e sua influência atravessou muros, alcançando a memória de gerações. Foi inaugurado como Centro Esportivo e Cultural La Salle, né, porque ele não era só para esporte, era para cultura mesmo, que ali funcionava inclusive cursos, né? O curso de teatro começou lá, teve vários cursos que nós tínhamos no Centro Cultural. Então, ele é um prédio que não é só importante para a escola, né? É importante para a comunidade. Era utilizado para festas, formaturas, casamentos. O meu casamento, a festa foi ali no Centro Cultural. Junto com o Centro Esportivo, houve a necessidade da passarela, porque a passarela, além de proteger para a travessia no dia de chuva, ela protegia, evitando o aluno passando pela rua. Foi sensacional, né? A gente se sentia assim muito privilegiado de ter uma passarela nossa, né? Da gente poder passar ali, mas sem dúvida nenhuma, com toda a segurança, né? Bem melhor para as crianças, enfim, para todos nós. Mas foi assim um acontecimento, né? Os eventos do La Salle Abel deixaram de ser apenas encontros escolares
para se tornarem momentos que marcam a vida das pessoas. Cada festa, cada cerimônia, cada apresentação e cada competição esportiva fez pulsar ainda mais forte o coração da nossa comunidade lassalista. Era assim antes, ainda é assim agora. Desse modo, quase como um movimento natural, o colégio passou a ocupar um lugar de referência, como um verdadeiro ponto de encontro cultural, esportivo e afetivo. Havia também na época aqui no Abel quermesses que eram famosas na cidade, vocês já devem ter ouvido falar, festas juninas, né? Mas eram umas festas juninas bastante atípicas, elas ficavam durante todo o mês de junho. Então era um evento cultural na cidade. Todas as pessoas da cidade vinham à festa do Abel. Eu não sei se existe ainda, era a Abelida, que era, né, uma competição esportiva. Eu era péssimo em tudo, mas achava o máximo que as pessoas participassem. Eu até tentei um salto em distância ali, mas não deu certo. Eu adorava, eu sempre gostei muito de esporte. Então, assim, eu joguei queimado aqui muitos anos, eu tinha uma proximidade muito grande com o diretor de esporte, chamava Manuelzinho na época. Eu era muito ruim em esporte, sim, muito ruim. Futebol era o último a ser escolhido. Então eu gostava de ping-pong, que era aquele centro esportivo. E, sei lá, futebol eu gostava, mas ninguém me botava. Freud nos provoca. O passado nunca está morto. Ele nem mesmo passou. Ao observarmos essa galeria, percebemos que alguns dos seus nomes mais relevantes não estão mais fisicamente entre nós. Entretanto, seu legado permanece. Existem vidas que transformam a história. Existem pessoas que deixam marcas profundas, educadores que têm a sua vocação em serviço permanente. E é por isso que são capazes de transformar seus estudantes em protagonistas da sua própria história. O irmão Lucas Norberto, ele desempenhou uma função muito importante, porque ele foi o primeiro diretor da construção, inclusive, tendo muitas dificuldades financeiras para poder construir um colégio que perdura 70 anos. Nós percebemos, se nós olharmos a estrutura física do colégio, é um colégio muito bem construído, e ele foi construído sobre o lixão da cidade. Portanto, teve um custo maior ainda para poder construir, ter bases muito sólidas. E depois, passados 6 meses, veio um outro diretor que se consagrou aqui nessa cidade, nessa escola, que é o irmão Amadeu, que o substituiu. Quando eu cheguei aqui, eles tinham já feito toda a fundação e já levantaram umas paredes à frente do colégio, do prédio, e laterais também, onde colocaram já salas de aula. E começamos com a primeira, segunda e terceira série fundamental. Ele era exigente, brigava quando precisava, mas foi uma pessoa que marcou na vida da gente e na vida de muitos alunos que estudaram aqui. Realmente ele tinha uma marca de uma personalidade que ele conquistava os alunos. Eu acho que o irmão Amadeu, ele representava talvez essa referência maior da escola de liderança, né, de carisma. Eu acho que isso dava realmente muita credibilidade à escola. Foi o meu primeiro chefe, né? E eu lidava com ele diretamente. Então eu tive também todo esse ensinamento, o que me ajudou ainda mais a me tornar profissional, né? Que eu sou, com responsabilidades, com carinho, com atenção, com a escuta, né? Então trabalhar com o irmão Amadeu foi assim sensacional. Então é um privilégio, né? Ter ele como meu chefe direto. Foi muito importante na minha trajetória, principalmente no processo de reconstrução da CEIA. A CEIA, o Grêmio do Abel, que hoje é CELS, né, o Grêmio Estudantil do Abel, é o maior grêmio da cidade em termos de quantidade de alunos. E nós começamos um processo de mobilização, fizemos abaixo-assinado. Eu fui em todas as salas recolher a assinatura dos presidentes de turma. Eu nem sabia o que era política direito, mas talvez ali tenha sido o meu primeiro exercício de reivindicação e uma luta dos alunos para retomar o Grêmio Estudantil. E eu lembro que o irmão Amadeu me chamou no gabinete dele. Aí você imagina o medo que eu fiquei suando
morrendo de pavor e tendo a certeza de que ele ia me chamar para me dar uma bronca com essa ideia de voltar com o Grêmio. E aí, ao chegar no gabinete do irmão Amadeu, sou recebido com chocolate, uma barrinha de chocolate, com um sorriso no rosto. Ele foi muito acolhedor, muito carinhoso. E não só não tentou demover a ideia de retomar o Grêmio, como incentivou e foi dando orientações. Eu lembro que ele falou uma frase que naquela época me marcou muito, até hoje isso retoma alguns momentos da minha vida, que é quando ele falou: e olha, Rafael, o mais importante, eu sei que o jovem, adolescente, vocês querem ter voz, eu sei que vocês querem reivindicar, só que o mais importante não é o poder de mandar, é a oportunidade de servir. Então, veja a ceia como uma oportunidade de você poder servir as pessoas, servir o colégio, porque o verdadeiro líder de amanhã é o verdadeiro servidor de hoje. E aquilo ficou muito na minha cabeça, porque a gente tinha essa coisa do Grêmio, aquela memória do lugar da luta, da pauta, e o adolescente cheio de certeza, cheio daquela arrogância, né? Achando que sabe de todas as coisas. E o irmão Amadeu me chamou e eu fiquei refletindo muito sobre aquilo. Que, caramba, talvez seja muito mais importante aproveitar essa oportunidade para tentar ajudar e somar com a escola e ver a própria direção como uma parceira e estender a minha mão para poder ajudar a construir uma escola cada vez melhor para os professores, para os alunos, para o administrativo, do que esse impulso juvenil de querer reivindicar sem um compromisso concreto com a transformação, com a melhoria. E depois daquilo, o irmão Amadeu, por diversas vezes, me recebeu no gabinete dele para dar conselhos, para dar orientações. Eu me lembro que toda sexta-feira tinha terminava mais cedo a aula, todo mundo amava isso, né? Acho que terminava às 4, quando era tarde, e tinha o irmão Amadeu cantava algumas músicas no alto-falante, e era um momento muito esperado, porque as músicas estavam impressas no fim da nossa agenda, então a gente acompanhava, e todo mundo adorava, era uma farra, cantar junto, fazer coreografia. Acho que todo mundo que é dessa época vai lembrar disso. Eu me lembro que a gente cantava esse hino toda semana, e toda semana o diretor falava com a gente. Então eu acho que essa proximidade também, né, nossa com os professores, nossa com o diretor, com a direção, com o irmão Amadeu, isso era muito importante para a gente se sentir acolhida nesse ambiente. Ele chegou a ser diretor, depois ele saiu, voltou novamente, né? Ficaram outros diretores, também tinham uma boa relação, e ele acabou passando os últimos anos de vida aqui. Figuras marcantes nos relembram que sonho que sonhamos juntos é possível transformar em realidade. Assim, foi com cada irmão que passou pela direção do La Salle Abel e auxiliou, etapa por etapa, a fazer do nosso colégio um espaço educativo de excelência. Um lugar onde o ensino não se limita à sala de aula, do campão aos palcos do teatro. Aqui, o aprendizado é vivo e contínuo. Quando a orquestra começou, ela começou de uma forma até inusitada. Meu avô ele era muito conhecido no Vale do Paraíba por ser um professor de acordeon muito famoso lá. Resolveu vir para o Rio de Janeiro e veio morar em Niterói, na mesma época que a escola estava sendo construída. E aí ele conheceu a obra lasalista, se identificou e começou a ajudar nessa história. Então ele começou a fazer shows em Niterói com alunos que ele trazia das cidades lá do Vale do Paraíba para se apresentarem aqui no Teatro Municipal de Niterói. Com isso, angariavam fundos que ajudavam também na construção da escola. E aí ele acabou vindo dar aula na escola também depois e acabou fundando a orquestra no Dia das Mães, em 1957. Eu entrei aqui com meu avô. Passei um grande período com meu pai, me orientando. E já começando a me dar a oportunidade de fazer meus primeiros arranjos, de aplicar a minha musicalidade no grupo. E aí, depois de algum tempo, as minhas filhas começam a participar. Então, assim, às vezes é muito emocionante você estar no palco de uma história que você participou do seu avô, do seu pai, sua, porque também estou escrevendo essa história, e ver que as minhas filhas estão ali participando disso. É muito emocionante. Então, eu cheguei aqui no Abel, né, fazendo aula aqui na orquestra, mas já sabendo um pouco da flauta doce, já conhecendo um pouco de teoria musical. E aí minha mãe
me colocou na orquestra e nas aulas particulares aqui que o Abel dava, né, com o maestro Júnior. E nesse meio tempo, né, os alunos da orquestra, a gente aprende a ser músico. Então você aprende um pouquinho de violão, de guitarra, de baixo, sabe noção, né, dos instrumentos, mas mais que isso, o maestro Júnior, lá com a liderança dele, né, ele também foi um grande professor para mim, um professor de vida. Nas aulas de música que acho que de certa forma eu mais aprendi, né, a ter disciplina, a ter foco, a saber improvisar, porque na hora do show, né, você erra uma nota e aí como é que você faz para voltar para o tempo? Então faz parte ali do seu processo de aprendizado, né, do processo de liderança, do processo de colocar hoje a cara como eu faço. Né, você está presente ali no palco do teatro com 500 pessoas te olhando e você errar uma nota quando você está solando sozinho. E hoje as minhas maiores amizades vêm da orquestra. O teatro foi uma iniciativa, se eu não me engano, do irmão Urbano, quando ele era diretor. A escola construiu esse prédio onde abriga o teatro, que foi muito importante para a cultura da cidade. Teve essa oportunidade que a Fernanda Montenegro estava em cartaz com um espetáculo chamado Fedra, né, de Racine, com a direção do Augusto Boal. E aí eles acabaram vindo para cá, se apresentando e inaugurando o Teatro Abel. E nós, como alunos, podíamos vivenciar a experiência de ir ao teatro em determinadas atividades da escola. É difícil falar desse teatro porque isso aqui para mim era um espaço assim meio mágico, sabe? Quem é que pode estar chorando por causa disso? Mas eu sonhei muitas vezes que eu voltei aqui. E ele, quando você entra a primeira vez, ainda mais quando você é criança ou adolescente, ele é muito grande, né? Você é muito pequeno. Eu vindo para cá, subindo as escadas, eu falei, ai, gente, a gente não esquece, é muito emocionante. E esse cheirinho, né, do teatro é peculiar. E até hoje eu acho ele lindo, o cheiro dele é o mesmo. Você vê que o corpo responde, né, quando faz sentido. Eu fiquei apaixonada e porque queria fazer teatro e televisão e fiquei encantada com esse caminho. Eu esperava quinta-feira, porque eu tinha aula de teatro. Eu tive que convencer o meu pai a deixar eu fazer teatro. Acho que aqui eu entendi de alguma forma que o meu prazer era compreender o mundo, entender e tentar traduzir para as pessoas. E eu acho que foi para mim um ensaio do que futuramente foi fazendo sentido para mim como adulta, como profissional. Então, assim, não saí literalmente, né? São 44 anos direto. E aí fui trabalhar justamente no curso de Teatro La Salle. Então, assim, minha história profissional, minha história de vida está muito vinculada, né, ao La Salle Abel. E tudo que eu aprendi aqui eu levo para a minha vida, né? E eu vejo que os meus melhores amigos são amigos também dessa época, né? Tantas vidas, tantas pessoas tocadas. Será que era possível fazer um pouco mais? Será que tinha espaço para mais um sonho lasalista? Em 2002, irmão Amadeu deu um passo ousado. Iniciar o ensino superior lasalista em Niterói. Nascia o Unilassalle. Afinal, se já educávamos gerações na educação básica, esse passo parecia a coisa certa. O Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro vem crescendo a passos largos, abrindo mais cursos, formando mais pessoas, trazendo toda a espiritualidade e cultura lasalista para uma educação profissional de qualidade e que forma boas pessoas para o mundo. Em 2009, nasceu a Escola La Salle do Rio de Janeiro. Uma obra gratuita voltada às famílias mais vulneráveis do Pé Pequeno e arredores. Ali, a opção de La Salle pelos mais pobres se fez ainda mais viva e concreta.
Em 2018, a escola assumiu um novo desafio. Uma ala inteira dedicada à educação infantil. Um espaço pensado para acolher, estimular e educar desde os primeiros passos. Nós começamos nosso primeiro ano, antiga alfabetização, em 2007. Foi uma grande mudança, uma grande transformação na escola, porque nós começamos, né, com os pequenos, né, chegando aqui, aí foi feita uma ala nova para eles. Nós estávamos numa reunião pedagógica e comentando sobre os segmentos, e uma pessoa que estava nessa reunião, ela comentou assim, interessante, que o único segmento que não temos é a educação infantil. E criou um ar assim tão interessante naquela reunião, porque ficou um olhando para o rosto do outro, assim como se estivesse perguntando por que não temos, né? Naquela reunião já se formou uma comissão para pensarmos a educação infantil. Como é que nós poderíamos entrar com a educação infantil como espaços inovadores, espaços que pudessem trazer diferenças em nível de educação? Essa comissão se reuniu, inclusive reunindo a parte pedagógica para ter um projeto próprio para a educação infantil. Se antes, um dos grandes sonhos dos laçalistas era alcançar a tão esperada canetinha dourada, agora, alguns dos nossos estudantes trilharão mais de 15 anos de educação. Talvez eles possam começar a sonhar com uma canetinha de diamante. Como administrador, eu nunca vivi um case de sucesso tão impactante quanto esse. Porque no primeiro ano, nós conseguimos terminar a obra em janeiro de 2018 e as aulas começaram em fevereiro de 2018. Quem iniciou nessas primeiras turmas não conseguiram sequer visitar a escola, o espaço. Quer dizer, confiaram na escola, no legado da escola e na proposta pedagógica que a gente estava apresentando. Logo no primeiro ano, tinham quase 100 alunos, foram 98 alunos. E hoje são mais de 400 alunos na educação infantil. Hoje, para vocês terem ideia, há diversos anos, diversas etapas da educação infantil que a gente não tem vaga, não tem como matricular todos os que nos procuram, né? Então, assim, é um case de sucesso que eu levo, inclusive, para a minha vida profissional, porque eu fiz parte disso. Para nós, assim, a nossa rotina também ficou um espetáculo, que trabalhar com aquelas crianças, aquelas fofuras, né? É muito bom. Eu até, sempre que eu posso, eu dou um pulinho lá, porque eu acho muito importante aquela energia. É isso que mudou na escola, a energia dos pequenos faz assim muito bem para a gente. A educação, como anteriormente já mencionei, ela precisa ser contínua durante todas as etapas da vida. Então nós criamos o espaço do turno complementar, porque a pessoa não é somente cabeça, ela é também coração. Nós criamos o espaço da catequese, da pastoral, ele se preocupa em desenvolver valores, princípios, numa dimensão transcendental, então se cria espaços para isso, e espaços com um projeto pedagógico que é também inovador. Então, nos últimos anos, nós temos investido muito na infraestrutura para torná-la adequada para que a educação, de fato, seja transformadora. Tantas histórias pessoais nos revelam que aqui vivemos o ideal laçalista de educar na vida e para a vida. Como afirma Yuval Noah Harari, a história nos dá a liberdade de sonharmos futuros alternativos. Esses futuros acontecem quando homens e mulheres decidem viver a fé, a fraternidade e o serviço, não como ideias, mas como modos de existir e ser no mundo. Aqui passaram muitos profissionais, grandes médicos, advogados, juízes, promotores, né, e artistas. Nossa, quantos artistas nós temos! A gente tem a Bia Bedran, a gente tem o Davi Lucas, a gente tem o Loreto, a gente tem o Zulu, a Monique Fradique, gente, Cláudio Hanna foi ex-aluna do Abel. Então, assim, é muita gente que passou por aqui, né? Nós temos um legado, né, muito grande para deixar nessa cidade. Eu estudei no Abel da primeira série até o pré-vestibular, então eu tenho a famosa canetinha dourada. Foi uma fase muito boa da minha vida,
Estudar na Abel sempre foi assim um orgulho, uma referência. Então era até um status social você fazer parte dessa comunidade laçalista. Eu acho que a escola é um pouco o nosso mundo, né? E para mim não era diferente. E eu acho que eu vivi num mundo maravilhoso. Eu tive uma infância muito boa e eu acho que o Abel contribuiu muito para isso. Um lugar onde eu tinha meus amigos, onde me deu uma base, com certeza, escolar muito boa, e onde eu também praticava esporte. Então realmente era tudo que uma criança poderia pedir. E eu agradeço muito a oportunidade também de agradecer ao Abel por tudo que me foi dado. Depois de tantos anos eu estou aqui no Abel. Para mim, assim, é super emocionante, porque eu estudei aqui várias vezes na minha vida, na minha infância, e voltar aqui é voltar ao passado, é muito incrível, assim. Eu tenho boas memórias daqui, foi aqui que eu fiz minha primeira comunhão, e eu me lembro muito do ensino, eu gostava. Eu acho que eu era uma boa aluna aqui. O La Salle nunca se preocupou só com a nota. Também tinha essa preocupação de ser um aluno bom no sentido dos valores, da obediência, do comportamento fraterno, de acolher aquele que estava com mais dificuldade ou que não estava dando conta de alguma atividade. O Abel tem como meta, como base, a educação. Nós só trabalhamos em educação, né? Nos interessa a construção do ser humano, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Foi parte da minha aprendizagem ter disciplina, em levar as coisas a sério, em poder me dedicar. Tem que falar, tem que admitir que foi a base que o colégio me deu. Né? Essa base de escola que o Abel me deu, ela me ajudou em tudo, inclusive numa carreira que talvez a gente pense que não seja necessário, né? Mas acho que para mim no esporte me ajudou muito, porque foi uma base não só digamos, de educação, mas de disciplina, de comportamento ideal. Essa coisa do ser laçalista sempre foi muito forte na escola. Por isso que quem passa aqui pelo Abel carrega para sempre esse selo, essa alegria, esse orgulho de ser laçalista. A forma de trabalhar do Abel é muito em cima da família. Ele sempre quer que a família esteja presente, se faça presente, e essa é uma marca do Abel. A comunidade, né, laçalista, sempre tratou os alunos como parte da família. Você via que o aprendizado era um aprendizado para a vida, né? E são essas memórias que acho que nunca vão se apagar, né, da minha memória, acho que da memória do Rafael, de todo mundo que estudou aqui no Abel. Porque é fundamental que, na minha opinião, que você tenha acesso a uma educação que valorize a família, uma educação que esteja focada no seu desenvolvimento pessoal e uma educação que lhe dê a oportunidade de ser plural, onde você tem esporte, onde você tem a música. O Abel é muito rico também nesse sentido, né? De oferecer não só a parte toda de ensino mais tradicional, mas também as outras oficinas e as outras atividades que complementaram muito, principalmente na minha escolha, né? E na minha formação. Os trabalhos de história eu fazia em forma de telejornal, curiosamente. Fizemos um trabalho sobre fascismo, sobre nazismo, e era em forma de um telejornal. Hoje, pensar nisso é muito interessante, porque estava ali, né? Estava ali de alguma forma, só eu que demorei para perceber. Eu cheguei a trabalhar na ONU e só cheguei lá pela formação que eu tive aqui no Abel. Se não fosse a formação do Abel, eu não teria a capacidade intelectual, a capacidade enfim, mental de estar num lugar como esse, e também o fato do Abel ter despertado esse interesse e me colocado a olhar para esse horizonte. Eu acho que uma das grandes riquezas do Abel, ao oferecer para os seus alunos essas várias atividades para além da sala de aula, é justamente essa capacidade de despertar neles novos horizontes que eles jamais teriam, eles jamais pensariam. Eu acho que esse que é o diferencial e que é o mais importante da formação da educação laçalista, é preparar você não só para a prova, para o vestibular, mas preparar você para a vida. O Abel faz parte, assim, intensamente da minha vida. Tenho boas lembranças, principalmente que me afetou na minha escolha profissional, que foi a orientadora educacional na época,
do acolhimento, dessa marca registrada que é o Abel, né? Do carinho, da afetividade. Eu me lembro disso, que eu me sentia bem. Foi uma das escolas que eu mais gostei de estudar. Muita coisa que eu acredito e que sou hoje veio devido à educação que eu tive dentro do Abel, né? Tudo que eu pude construir na minha vida, seja como profissional, como advogado, agora como político, eu devo muito à formação e aos valores que eu tive aqui no La Salle Abel. Se existem alunos perseverantes, alguns colaboradores também honram esse dom do Espírito Santo. São 15, 20, 25 anos dedicados a esse lugar. Vidas inteiras se entrelaçam às paredes desse prédio. Se falar que é aluno do Abel puxa conversa, dizer que trabalha aqui, também. Olha, os caminhos podem mudar, as escolhas, mas existe uma verdade. Todo niteroiense conhece esse lugar. E eu me apaixonei pela educação. E a educação é que me realiza. Por isso que já estou saindo de campo, mas estou presente no meio da gente. Olha, foi uma honra. Primeiro porque é um processo seletivo muito concorrido, que a gente sabe, né? E aí foi tudo muito rápido, né? Quando eu fui escolhida, até eu sentir, né? Eu estou de fato aqui dentro. E para mim, o melhor momento, assim, lógico, muitos outros marcam a espiritualidade, os encontros com a pastoral, mas foi o dia do primeiro hino que eu participei, que eu cheguei a chorar, né? Quando Avante Estudante, aquilo ali é como se eu estivesse voltando ao tempo. Eu me vejo uma pessoa privilegiada, porque estou aqui há 33 anos como funcionária e eu tenho a instituição como a minha casa, minha segunda casa. Eu tenho um carinho por essa instituição. Eu tenho um sentimento de pertença tão grande que eu digo a você que eu amo essa casa. Eu só tenho que agradecer. Agradecer a casa, agradecer a cada irmão com quem eu convivi, porque eles são muito importantes para essa instituição. Acho que conviver com os irmãos laçalistas é você ter a experiência de uma espiritualidade, de uma fraternidade, sabe? Então, é marcante para quem está aqui e abraça a missão, para quem está aqui e sabe que você tem uma responsabilidade, um compromisso, tá? Não só na educação, mas como formação de pessoas. Então, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu pertenço a essa casa. Houve um tempo em que os estudantes do Colégio La Salle Abel chegavam a 5.000. Hoje são 7.000 laçalistas em todos os níveis de educação. Somando seus colaboradores, chegamos a mais ou menos 30.000 pessoas por ano sendo influenciadas por esse lugar. Nós não somos uma escola tradicional, somos uma escola de tradição, é bem diferente. O tradicional geralmente se apega ao passado, e não é o nosso caso, né? Temos uma proposta pedagógica que é atualizada todos os anos. A gente conversa sobre isso, a gente vê o mercado, a gente estuda tendências, analisa possibilidades, e isso faz da escola o que ela é. Tem espaços inovativos, espaços que transformam, espaços maker, sala imaginar, estúdio de gravações. São espaços que vão ajudando a fazer com que esse colégio continuamente se adapte aos tempos em que estamos vivendo. Se a gente ficasse somente preso ao passado, a gente viveria hoje do que fomos. E, na verdade, o que fomos nos dá base para continuarmos no nosso crescimento. Eu creio que o sucesso da escola está totalmente voltado e focado nisso, né? Dessa atualização constante, desse olhar pedagógico atualizado, na formação constante dos nossos colaboradores, que é isso que faz da gente ser o que a gente é. Que me desculpem as outras escolas, mas só o Abel é um ambiente onde você vai aprender a, primeiro, a estar num ambiente, né? num espaço físico, né? Do tamanho de um quarteirão inteiro, então você tem que aprender a se virar sozinho,
né? É o único lugar que vai te oferecer desde a orquestra, a academia de letras, a Olimpíada de Matemática, a mostra multicultural, vai te levar para todos os passeios, todos os anos. Então, são experiências, né, que as matérias, a mitocôndria, a tabela periódica, a gente vai esquecer porque não é a nossa área. Mas as amizades que a gente fez, os aprendizados que a gente teve nessas experiências, isso a gente carrega, né, para a vida toda. Trabalhar no Colégio La Salle Abel é um privilégio, é uma alegria e, acima de tudo, uma responsabilidade. Manter esse legado é algo que não sai da minha mente e do meu coração. Proporcionar uma educação de qualidade é o que nos norteia. Tudo que a gente faz, a gente visa proporcionar ao nosso aluno, ao nosso estudante, como costuma dizer o nosso diretor, uma educação de qualidade. Eu sei que hoje, com os profissionais que temos, eu não tenho dúvida de que continuaremos a ser uma referência. 70 anos de história, de educação, de transformação. Quero manifestar a minha gratidão para todos aqueles que nos antecederam, porque aquilo que nós estamos fazendo hoje, estamos fazendo sobre os pilares daqueles que passaram antes do que nós. Então, o agradecimento ao passado, tanto professores, irmãos, estudantes, famílias, que se envolveram para construir, não só fisicamente, mas a imagem, a qualidade da nossa instituição. Aos presentes, continuem sendo responsáveis, sendo bons educadores e administrativos, aos nossos estudantes, às famílias também. Então, ao presente, eu diria, dedicação, empenho, trabalho, estudo. E ao futuro, não nos pertence, mas, por outro lado, o futuro ele acontece a partir do presente, mas com esperança. Esperança que esse colégio não vai durar só mais 70 anos, mas que ele tem possibilidades de seguir por muitos anos, mas fazendo diferença. Não basta só comemorar anos, é preciso fazer diferença nas pessoas, a tal ponto que o nosso propósito não deixa de ser aquele que é tocar os corações, transformar vidas. Isto que eu deixaria assim como mensagem de gratidão, esperança e paixão. Esta história tem muitas mãos, muitas vidas, muitas missões entrelaçadas. Em tudo isso carregamos uma certeza: estamos sempre na santa presença de Deus. Afinal, estar neste lugar é aprender todos os dias, em nosso coração, que o nosso fazer, que a nossa mente está perto daquilo que nos ensina Jesus. Nenhum laçalista jamais vai esquecer a frase que tanto nos marca: viva Jesus em nossos corações. Avante, estudante, no La Salle Abel terás a diretriz. Estejas vigilante na defesa cultural do teu país. La Salle é a estrela norte que orienta a juventude estudantil na fé, no estudo e no esporte, para a glória e a grandeza do Brasil. No transcurso do ano letivo, sob o teto do templo de luz, O ambiente é fraterno e festivo, no labor que ao saber nos conduz. é na escola onde sempre aprendemos A seguir o exemplo ideal, preparados daqui sairemos para a luta do bem contra o mal. Avante, estudante, no La Salle Abel terás a diretriz. Estejas vigilante na defesa cultural do teu país. La Salle é a estrela norte
estudantil, na fé, no estudo e no esporte, para a glória e a grandeza do Brasil. Igualdade é a grande bandeira a serviço da causa cristã. Na escola, a melhor companheira e o será pela vida amanhã. Com o livro, a pena e o alferce, é bem certo que desta união surge a força que forma alicerce do progresso de uma nação. Avante, estudante, no La Salle Abel terás a diretriz. Estejas vigilante na defesa cultural do teu país. La Salle é a estrela norte que orienta a juventude estudantil, na fé, no estudo e no esporte, para a glória e a grandeza.